Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso próximo assunto. O assunto dessa semana chama-se potencial elétrico. Então, antes de eu começar com vocês a explicação do conteúdo, quero fazer uma retomada aqui do que a gente já viu nessas semanas anteriores para a gente poder avançar e entender certinho qual é a ideia do potencial elétrico. Resumidamente, a lógica é a seguinte: quando você tem uma carga elétrica, positiva ou negativa, nos pontos ao redor desta carga, os pontos do espaço, vão surgir duas coisas. Vão surgir campo elétrico e potencial elétrico. Então a gente já aprendeu sobre o campo elétrico, já vimos as relações que tem o campo elétrico e força elétrica, e agora a gente vai começar a ver a ideia do potencial elétrico. Tranquilos? Essa é a nossa lógica, esse é o assunto dessa semana. Como esse assunto ele é relativamente longo, a gente vai usar essa semana e a próxima também para tratar isso aqui. Então vamos com calma, bem tranquilo. Beleza? Então está aparecendo para vocês aqui, ó. Se eu tenho uma carga elétrica, surgem duas coisas. O campo elétrico, que importante, é uma grandeza vetorial, que nós já aprendemos, e ela está relacionada com a força elétrica, está diretamente relacionada. E tem também o potencial elétrico. O potencial elétrico é uma outra grandeza, tá? Física, só que ela é escalar. Tá? E ela está associada mais com a questão da energia potencial elétrica, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, qual que é a grande questão aqui? Eu consigo abordar um sistema eletrostático, um sistema com cargas em repouso, de duas maneiras. Ou por uma maneira vetorial, em que eu vou trabalhar com campo elétrico e força elétrica, ou por uma maneira escalar, em que eu vou usar o potencial elétrico e vou usar também a energia potencial elétrica. Sem me alongar muito no exemplo aqui, uma situação similar é quando você pega, por exemplo, você tem um objeto, tá? Não tem nada a ver com elétrica, agora só fazer um paralelo aqui com vocês. Lá no primeiro ano do ensino médio, você tem um objeto e você solta esse objeto, tá? E quer saber, por exemplo, a velocidade que ele tem quando bate no solo, ou o tempo, alguma coisa assim. Tem duas formas de fazer a conta. Uma é com questão vetorial, colocar o valor da força-peso, fazer F igual a MA, achar a aceleração, esse é um caminho. O outro caminho era você fazer a energia potencial, energia mecânica ou energia potencial gravitacional no ponto A, se tornava energia cinética no ponto B. Aí você calculava a velocidade também. Lembram disso? A lógica aqui é parecida, tá? Então eu tenho a questão da força elétrica e campo elétrico, que é a parte vetorial, e o potencial e a energia, que é a parte escalar. Tranquilos? Bom, aí se eu quero calcular o tal do potencial, algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o potencial elétrico em 1.2 espaço, eu uso a letra V maiúscula para representar, tá bom? Vamos tomar um certo cuidado aqui, porque vocês vão perceber ao longo dessa aula que a unidade de potencial elétrico chama-se volts. Tá? E ela também é representada por um V maiúsculo. Então só tomar cuidado porque o símbolo da unidade é o mesmo símbolo da grandeza, tá bom? Que é um V maiúsculo. Mas a lógica é o seguinte: se eu tenho um ponto no espaço, o potencial neste ponto do espaço será dado pela letra V maiúscula, que é calculada como está aquela equaçãozinha para vocês ali, ó. Constante K, que nós já aprendemos a fazer, 9, 10 a nona, vezes o valor da carga elétrica que está gerando aquele potencial elétrico, dividido pela distância. Aqui tome cuidado, tá? No campo elétrico era distância ao quadrado. Agora aqui é só distância, tá? Então não é o quadrado na parte de baixo. Como está escrito para vocês ali, né, e vocês conhecem a relação matemática, ela é uma grandeza diretamente proporcional à carga elétrica, ou seja, se eu aumentar a carga elétrica geradora, aumenta o potencial no ponto, e ela é inversamente proporcional à distância. Quanto mais longe eu estou do ponto, menor é o valor do potencial elétrico. Perfeito, pessoal? A lógica é tranquila. A aplicação aqui agora de uma equação um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma. Então vamos lá, fazer um exemplo aqui com vocês. Ó. No meu exemplo eu tenho uma carga positiva que vale 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Perfeito? E eu demarquei dois pontos do espaço, um ponto P1 e um ponto P2. O ponto P1 está a 3 metros da carga e o ponto P2 está a 3 metros do ponto P1, o que significa dizer que está a 6 da carga. Beleza? Bom, vamos lá, vamos calcular o potencial. O potencial está aqui a equação, tá? Ela é uma escalar, só fazer a continha com o número. Então vamos lá, potencial do ponto 1, Kq sobre a distância 1, constante K, 9, 10 a nona, valor da carga, 4, 10 na menos 6, que está escrito lá no enunciado, entre aspas, né? A distância do ponto 1 até a carga, 3 metros. Fazendo essa conta, nós tivemos que o valor do potencial 1 vale 12 vezes 10 ao cubo volts. 12, 10 ao cubo é 1000, 12.000 volts. Ou então, 12 kilovolts. É assim que a gente escreve normalmente, tá? Com o prefixo K. O prefixo K significa 1000, significa 10 ao cubo. Tranquilos?
Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vamos calcular no ponto P2. Tá? O ponto P2, antes de eu fazer a conta, você já pode pensar em casa. O que você acha que vai acontecer com o potencial no ponto P2? Se quiser parar o vídeo agora e pensar antes de continuar, pode fazer isso. O que você acha que acontece com o potencial no ponto P2? Vou responder. Ele é menor do que o do ponto P1. Como é que eu sei que ele é menor? Porque está mais longe, tá bom? Bom, se eu fizer a conta, olha aqui, ó. Continha é a mesma, né? KQ sobre D, só que agora a distância é a distância do ponto 2 até a carga, que no caso são 6 metros. Fazendo a continha, 9, 10 a nona, vezes 4, 10 na menos 6, que é a carga, dividido por 6, deu 6, 10 ao cubo, ou seja, 6 kV. Aqui, se você parou o vídeo para pensar, você tinha percebido, raciocinado que, como eu tinha dobrado a distância, né, passou de 3 para 6, o potencial caiu na metade. Ele era 12 kV, agora ele é 6 kV. Tranquilo? Esta correlação matemática pode ser feita sempre, sem problema nenhum. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora eu quero fazer um exemplo bem parecido, só que com uma carga negativa. Veja lá, eu mudei o valor da carga. Agora ela vale menos 8 microcoulombs. Menos 8, 10 na menos 6 coulombs. Né? Micro é 10 na menos 6. Fazendo a continha aqui, ó. Potencial do ponto 1. KQ sobre D1. 9, 10 a nona vezes, abre parênteses, menos 8, 10 na menos 6, dividido pela distância, que é 3. Deu um potencial 1 de menos 24, 10 ao cubo volts. Peraí, professor, quer dizer que agora eu tenho que pôr o sinal? Mas eu não fazia isso no campo elétrico. Não fazia. E vai continuar sem fazer lá. Aqui você vai fazer. Por quê? Qual que é a diferença? No campo elétrico, você estava calculando o módulo de um vetor. Não era isso? Módulo de vetor é sempre um valor positivo. Então você não coloca sinal da carga na hora de calcular módulo de vetor. Lá o sinal fazia diferença no sentido, né? Se era entrando ou saindo da carga. Aqui não. Aqui é um potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. Na grandeza escalar, o sinal da carga tem que entrar. Então, se a carga é uma carga negativa, ela gera um potencial negativo. Se ela é uma carga positiva, gera um potencial positivo. Beleza? Ó, calculando agora no ponto 2. Né? Deu a mesma lógica ali, ó. É o dobro da distância, deu o valor, né, o número, a metade do que antes. Então, a metade de menos 24 é menos 12. Também é um potencial negativo. Beleza? Então, aqui é importante que no cálculo do potencial elétrico, o sinal da carga ele é importante também e existe potencial negativo. Beleza? Aí eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tá aqui o valor pronto, né? O que acontece quando eu coloco uma outra carga aqui no meio. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu já estou adiantando um pouquinho o que a gente vai ver nas aulas seguintes. Nas aulas seguintes, essa carga positiva ali, de 4, 10 a menos 6, não vai aparecer. Vai aparecer para você só o valor do potencial no ponto 1, P1 e no ponto P2. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Olha o que acontece. Deixa eu escrever agora. Agora eu vou ter que escrever aqui para vocês poderem entender o que eu estou fazendo. Então vamos lá. Vamos supor o seguinte aqui. Eu pego uma carga, tá? Uma carga de prova, vejo uma outra carga, por exemplo, positiva, e coloco aqui. Beleza? Pergunta, o que vai acontecer com a carga positiva? A minha carga positiva azul é repelida pela positiva vermelha. Então ela vai ser deslocada para cá. Concorda comigo? Por outro lado, se eu pegar e colocar uma carga de prova negativa, a carga de prova negativa vai ser o quê? Atraída pela positiva vermelha. Ela vai para a nossa esquerda. De outra forma, o que eu posso pensar aqui? Assim como nós tínhamos analisado lá no campo elétrico, né, a carga de prova, aqui a lógica é a mesma. Se você perceber, a carga positiva, ela desloca para o menor potencial, né? Porque o menor é da direita, que é 6. A carga negativa desloca-se para o maior potencial. Professor, isso é uma regra? Sim, isso é uma regra. Não quer dizer que é uma regra, digamos assim, um decorar, não, é uma consequência prática da questão da energia potencial, que a gente vai ver na sequência. Mas a lógica é sempre essa. Uma carga positiva vai se deslocar para a região de menor potencial, a negativa para a região de maior. Beleza? Mas se a carga geradora fosse uma carga negativa, não tem problema nenhum, a lógica é a mesma. Vou fazer o desenho para vocês aqui, ó. Se eu pegar uma carga de prova positiva, olha aqui, ó, carga de prova positiva. O que vai acontecer a carga de prova positiva? Bom, agora ela vai ser atraída para a esquerda, concordo? Mas veja lá, pessoal, continua indo para o menor potencial, porque menos 24 é menor do que menos 12,
Concorda comigo? Menos 24 é menor que menos 12. Então, de novo, ó, a positiva está indo para o menor potencial. E se eu tivesse uma carga de prova negativa aqui, ela iria para o outro lado. Então, a carga de prova negativa, ela iria para o maior potencial. Tá? Então, independente de quem gerou o potencial, a lógica é sempre a mesma. Perfeito, pessoal? Então, isso é uma coisa muito importante para nós aqui. Vai ser muito importante quando a gente discutir a questão de corrente elétrica e esse tipo de coisa tudo, que é a nossa sequência aqui, né? Depois de estudarmos isso, a gente vai estudar no segundo trimestre. Beleza? E por último, para encerrar essa aula de hoje, eu quero calcular com vocês o potencial elétrico gerado por um sistema de cargas. Diferente agora, eu tenho duas cargas e um ponto P1, que está ali intermediário as duas cargas. Eu quero saber o seguinte, quando eu tenho duas ou mais cargas, tá? Como que eu calculo o potencial num ponto P qualquer do espaço? Então, a lógica é a mesma. Se eu tenho duas cargas, eu vou calcular dois potenciais, o potencial de cada uma das cargas. Fazendo a continha aqui, pessoal, né, ó, potencial da carga 1 no ponto P, ali, ponto P1. Kq sobre D1. O K, 9/10 a nona, a minha carga, olha o valor ali, ó, 4/10 na menos 6, a distância é 2 metros. Isso deu um potencial 1 de 18/10 ao cubo volts. Se eu calcular agora o potencial que a carga 2 gera no ponto 1, olha lá. Potencial que a carga 1 gera no ponto P1, potencial que a carga 2 gera no ponto P1. Potencial é uma função de ponto. Você calcula naquele ponto que eu estou falando para vocês, tá bom? Faço a mesma conta, né? 9/10 a nona, valor da carga menos 8/10 da menos 6 e a distância ali é 3, tá? Deu menos 24/10 ao cubo volts. Isso quer dizer que aquele ponto P1, no fundo, ele está sendo atingido por duas cargas, a carga 1 e a carga 2. Ou seja, eu tenho, entre aspas, dois potenciais. Um gerado pela carga 1, que é de mais 18, e um gerado pela carga 2, que é de menos 24. Pergunta, qual é o potencial resultante? Gente, você vai fazer um cálculo de encontrar uma grandeza resultante escalar. Como que eu faço isso? Só somar. Só somar. Então, eu vou somar os dois. Qual que é o resultante? Menos 6 kV, né? Mais 18 com menos 24 dá menos 6. Mas aqui não tem aquela regra do vetor para lá para cá? Não, não tem, né? Isso aqui não é vetor, isso aqui é um escalar. Então, vejam, isso aqui no fundo vai nos ajudar. É muito mais fácil você trabalhar com escalar do que com vetor. Vocês aprenderam a calcular com vetor. Tem que saber o ângulo, tem que calcular o vetor resultante. Beleza, dá para fazer, nós sabemos fazer. Em determinadas situações vai ter que fazer daquela maneira, mas aqui é uma outra maneira que, em determinados casos, ela é mais simples. Tá bom, pessoal? Então, encerramos aqui esta videoaula. Ela é um pouquinho longa, mas é que tem bastante informação. Na sequência, a gente vai fazer, né, nas próximas semanas, e aqui nessa também, estudar um pouquinho mais a fundo essas situações. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, só mandar pelo AVA a mensagem ou entrar na nossa live e a gente esclarece com vocês. Até mais, pessoal. Bons estudos. Até a próxima aula.